Bom dia a todos, todas e todes. Tessituras encruzilhadas do caminho da PNERC em Santa Catarina. Apontamentos iniciais. Eu sou Maria Helena, doutoranda da Universidade do Estado de Santa Catarina e estou aqui com a orientadora, professora doutora Cléia Demétrio Pereira, docente também da Universidade do Estado de Santa Catarina. Estamos com a pesquisa no programa de pós-graduação em educação, na linha currículo, diferença e educação inclusiva. Esse trabalho, ele apresenta os primeiros apontamentos de uma pesquisa de doutoramento situada no campo das discussões sobre diferença, diversidade, equidade, políticas educacionais, questões epistemológicas, processos de desigualdades escolares e inclusão, em sua indissociabilidade com a extensão e com o ensino. E retoma as tessituras encruzilhadas dos referenciais sobre a luta do movimento negro educador, a partir da legislação articulada ao Estatuto de Igualdade Racial, as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e a Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola, que chamamos de PNERC, e suas estratégias para constituir um currículo que reafirme a cidadania negada à população negra, um dos grupos com direitos minorizados que estão previstos na Constituição brasileira. Então, nessa perspectiva, a investigação ela direciona-se às políticas curriculares voltadas à inclusão, destacando o propósito de promover transformações estruturais relativas a grupos minoritários que historicamente têm sido sujeitos de marginalização, discriminação, exclusão e negação de acesso à permanência. E quando tratamos de grupos minoritários, são grupos minorizados a nível dos direitos que já são estabelecidos na Constituição. O trabalho, ele se debruça sobre o aprofundamento dos estudos sobre a diversidade, diferença, a educação inclusiva na perspectiva da educação das relações étnico-raciais, tendo como objetivo principal investigar os processos de tessituras encruzilhadas que permeiam a implementação da Lei 10.639, que institui a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira no currículo oficial das redes de ensino. Temos aí objetivos bem específicos, que é contextualizar o movimento da reorganização curricular a partir da implementação da Lei 10.639 nos municípios catarinenses, identificar ações e iniciativas de implementação da ERE na educação básica municipal, preencher lacunas também, informações quantitativas e qualitativas sobre a temática étnico-racial no Estado, problematizar a implementação da ERE a partir dos planos municipais de educação e da Política Nacional de Equidade, a PNERC, considerando ali todos os seus eixos. Contribuir também para os avanços da PNEC, do Plano Nacional de ERE, a implementação da Lei 10.639, em nível estadual e federal, e aí se constituindo também como referencial de pesquisa, contribuindo para as bases teórico-metodológicas da educação inclusiva na perspectiva de ERE. Então, nesse primeiro momento, nós já estabelecemos os primeiros apontamentos sobre a materialidade da população negra e quilombola em Santa Catarina, um estado que se intitula como um estado de descendência europeia, onde se, dentro do imaginário, nacional e estadual, é um estado majoritariamente branco. Então, a gente vem trazendo essa análise inicial dos dados populacionais e das políticas públicas existentes e inexistentes, que são essenciais para as confluências do desenvolvimento da PNEC no estado. Então, nós temos primeiro o censo, que trata aqui de 23%,
da população negra, mais de 23% da população de Santa Catarina se autodeclara negra, e além disso, em Santa Catarina nós temos aí 4.400 quilombolas em 28 municípios, como aponta o levantamento inédito do censo. Então, pelo censo, nós já percebemos que esse imaginário de população majoritariamente branca, ele cai por terra. Também acessamos a pesquisa da Lei 10.639, atuação das Secretarias Municipais de Educação no Ensino da História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. Essa pesquisa foi feita pelo Instituto Alana e envolveu também uma prefeitura, né, uma secretaria municipal em Santa Catarina, que foi Criciúma, e aí trouxemos esse levantamento para poder pensar essas questões, essa discussão a nível nacional, mas também já incidindo sobre Santa Catarina. Esse levantamento mostrou que mais da metade das secretarias respondentes realizam ações para a implementação da lei, porém de forma menos estruturada e esporádica, né? E geralmente atrelada a projetos isolados em datas comemorativas, como o Mês da Consciência Negra, celebrado no dia em novembro, e alguns grupos, né, que chega a 18%, que não tem, né, nenhum tipo de cumprimento dessa legislação. Então, quando a gente direciona essa análise de dados para Santa Catarina, a gente analisa a pesquisa do Cardoso, do Tribunal de Contas de Santa Catarina, que foi respondida pela maioria dos municípios catarinenses, né? E ele tinha o objetivo de diagnosticar a implementação de políticas públicas voltadas à população negra. Bom, a pesquisa evidencia lacunas na implementação da Lei 10.639, coloca também que os municípios em Santa Catarina, num percentual de 83%, não têm política de igualdade racial, 97% dos municípios não adotam a política de cotas raciais, e esses dados já nos evidenciam aí barreiras institucionais que dificultam o acesso e permanência de estudantes negros na educação básica e na educação superior. Ainda temos esse total de municípios respondentes, apenas 17% que declaram adotar políticas públicas na área de saúde, cultura, educação, assistência social, em relação à questão étnico-racial. Temos outro dado também, que 83% dos municípios respondentes declaram que no âmbito do Poder Executivo não tem política voltada à promoção de igualdade racial e ações antirracistas. 97% dos municípios respondentes não possuem na sua estrutura organizacional uma unidade responsável para produzir as informações necessárias para o desenvolvimento de políticas públicas de igualdade racial, e 95% dos municípios não possuem Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. E aí eu trouxe 2 exemplos, né, bem polêmicos de Santa Catarina. Um foi a proibição das cotas nas universidades públicas, justamente com com o discurso de que não importa a cor da pessoa, isso vai aí, né, pelo governo do estado, vai trazendo o mito da democracia racial muito forte, e ao mesmo tempo, né, os impedimentos, né, quando diz ao STF que a maioria é branca, então invisibiliza essa população que soma aí mais de 23% em Santa Catarina. E também trouxe o caso da Sônia, né, que tem sido vítima de trabalho escravo contemporâneo em Santa Catarina, e justamente com a justiça, né, devolvendo a Sônia para o desembargador e para essa situação de vítima de trabalho escravo. Então, Santa Catarina é o segundo estado da federação com maior percentual de população branca, mas as desigualdades sociais e a dificuldade de acesso às políticas públicas também são as mais expressivas para a população negra. E aí os casos que eu trouxe para vocês de injúria racial e de racismo, né, que são notificados, que colocam aí Santa Catarina na liderança do cenário nacional, apesar de que
a população a maior população é branca, né? O maior percentual da população é branco, e isso pelo Anuário da Segurança Pública. Então, esse panorama todo que eu trouxe aqui, pensando em todos esses dados que a gente foi recolhendo ao longo do processo, e reforça, né, que existe um fosso existente entre as proposições e prescrições que envolvem as políticas de ações afirmativas e inclusivas de igualdade racial e a gestão que são tomadas nas decisões, nos recursos aplicados e também para pensar a construção da implementação das políticas de âmbito educacional. Então, por aqui, nós já temos aí políticas inexistentes para poder pensar propostas curriculares municipais que assumam um compromisso antirracista, fortalecendo a equidade na garantia de direitos para a população negra. Trouxemos também o conjunto, né, de um conjunto de combinação de fatores importantes para que a implementação seja bem sucedida da legislação da Lei 10.639, né? A institucionalização na estrutura das secretarias, a inserção da perspectiva étnico-racial nas diretrizes curriculares locais, a realização de diagnósticos, articulação de parcerias, formação de profissionais de educação, os materiais didáticos, o compromisso da comunidade escolar e o diálogo com as famílias e realização de práticas pedagógicas inovadoras. Então, entre esses fios, entre esses nós, entre esses entrelaçamentos que compõem essa trama do currículo, da diversidade, da diferença, da educação inclusiva na perspectiva de ERE, nós destacamos justamente como ação imprescindível reconhecer as conexões históricas, que é esses passos que nós estamos dando, as transformações na economia, os grupos que detêm poder, a cultura hegemônica, o arcabouço ideológico, mas também as produções materiais de resistência dessa população, bem como a superação de teorizações racionalizadas e deterministas para subsidiar os estudos e a investigação a ser realizada. Trouxe aqui toda a tessitura que eu venho fazendo ao longo desse momento de tecer, de escrever, de confluir para poder avançar na pesquisa. E trago comigo os contatos que temos, porque eu e a professora Cléia fizemos parte do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, que é o nosso aquilombamento para poder pensar esses desafios da pesquisa. E aqui também trago as minhas referências bibliográficas, é por onde a gente caminha. Agradeço a atenção e agradeço a atenção e obrigada pelo trabalho.